E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou ansiosíssimo para o nosso reencontro, que será na próxima semana, em matemática. Porém, hoje será aula de física. Iremos continuar, né, com nossas atividades online em física e para alguns alunos também matemática, tá bom? Pessoal, estamos na nossa 19ª aula, as leis de Newton e o trabalho e energia mecânica, que é o capítulo 7, ok? E hoje a gente vai falar sobre potência. Semana passada falamos sobre trabalho e hoje vamos falar sobre potência. Na próxima aula iremos falar sobre energia mecânica. Ok, gente? Bom, vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês. A grandeza física, potência. E inicia-se a leitura na página 220. Gente, ó, vocês irão fazer a página 221, as questões 4 e 5, e vocês irão fazer no caderno. Ok? Mas antes de darmos início à nossa aula, vamos para a correção da aula anterior. Gente, é o seguinte, a correção das atividades da página 227 e 228, tá? Mas eu não vou fazer a correção das duas páginas. Vou fazer somente a da 227, que é o que interessa para nós, tá bom? A 228, ela é assunto da próxima aula, então só na próxima aula a gente vai ver. Ok, gente? Demorar um pouquinho ainda. E é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer essa correção e depois a gente vai para o nosso livro, certo? Durante uma atividade física, a Andrea subiu 20 degraus de uma escada, veja abaixo. Tá? Aí você observa, né, ela praticando uma atividade física subindo o degrau. O item A diz assim, ó. Sabendo que a massa de Andrea é 60 kg e que cada degrau possui uma altura de 25 centímetros, calcule o trabalho realizado por Andrea para subir essa escada. Pessoal, a gente viu na aula anterior que trabalho é a propriedade, né, de dar força pela variação de espaço. Certo, gente? Então, quando você tem a multiplicação da força pela variação de espaço, você tem a grandeza chamada trabalho. Certo? Mas antes da gente entrar na grandeza do trabalho, a gente tem que fazer a transformação das unidades. Porque você observa aqui, gente, ó, o degrau está em centímetro, né? Está 25 centímetros. Eu não trabalho com centímetros quando eu estou calculando o trabalho. O trabalho é o quê? O trabalho é Newton vezes metro. Né? Newton vezes metro dá joule. Certo, gente? Então, eu tenho que transformar esse 25 centímetros em metro. Mas, antes disso, pessoal, eu tenho que calcular todo o trajeto que a Andrea fez. Bom, se ela subiu 20 degraus e cada degrau tem 25 centímetros, então eu faço o seguinte, ó. 20 centímetros, né? Aliás, 20 degraus vezes 25 centímetros. Dá um total de 500 centímetros. Para transformar centímetros em metros, o que é que eu faço? Divido por 100, né? Por quê? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros, tá, gente? Então, eu pego 500 e divido por 100, que vai dar exatamente 5 metros, né? Então, 20 degraus a 25 centímetros, ela fez um trajeto, um deslocamento de 5 metros. Tá bom, gente? Então, o trabalho eu vou calcular no seguinte, ó, a força vezes o deslocamento, né, a variação de deslocamento. Mas assim, gente, ó, eu não tenho o valor da força. O que é a força, professor? A força é o chamado, né, força resultante, a força total. E qual é a força que está sendo atraída a Andrea? Qual é a força que está atuando sobre ela? Pessoal, é a força gravitacional, tá? Então, para eu saber o tanto de força que está atuando sobre ela, como ela está subindo o degrau, ela está, né, botando uma força para levantar o peso dela e também está botando uma força, né, para suportar a gravidade, gente, né? Então, isso eu vou ter uma coisa chamada força-peso. Tá?
Então, a força-peso, pessoal, é a sua massa multiplicada pela gravidade. É essa força que está atuando sobre a Andrea, já que ninguém está puxando ela, né? Somente a força natural chamada força-peso. Então, é por isso que eu tenho aqui, ó, 60 vezes 9,8, né, que é a força-peso. 60 vezes 9,8 vezes 5, que é a variação de espaço, né? Então, calculando tudo, gente, eu vou ter 2.940 joelhos. Então, o trabalho realizado por Andrea para subir a essa escada, né, foi de 2.940 joelhos. Tranquilo, gente? Bom, isso era sobre a aula anterior. Agora a gente vai ver sobre a aula de hoje, sobre potência, né? Então, calcule a potência realizada por Andrea se ela subir essa escada em 40 segundos. A gente vai ver, gente, ó, que a potência ela é inversamente proporcional ao tempo, né? Então, quanto menor é o tempo, maior é sua potência, que a gente vai ver agora há pouco. Então, qual é a fórmula que se calcula? Potência P, de potência P, OT, coloca esse índice aqui, OT, porque às vezes o P ele pode significar outra coisa também na física. Com esse índice OT, significa potência, grandeza, potência. A potência, pessoal, ela é igual ao trabalho, certo? Ou seja, é igual à força vezes a variação de espaço, que é representada pelo trabalho, dividido pelo tempo, pela variação de tempo, né? Então, qual foi o trabalho que a Andrea realizou? Foi 2.940 joule, enquanto segundo 40. Fazendo essa divisão, você tem uma potência de valor igual a 73,5 W. O que é esse W, gente? Esse W, no SI, no Sistema Internacional, a gente chama ele de watt, né? Então, quando você pega e divide joule por segundo, que é a unidade de medida, né, que a gente utiliza na potência, é o segundo, e não o minuto, você tem o watts, tá? Essa segunda questão, pessoal, a gente deixa para a próxima semana. A segunda e a terceira, tá certo? Não tomar muito tempo aí de vocês aí sobre isso. Na próxima aula, a gente vê a energia mecânica. Vamos lá para o nosso livro. Vamos ver aqui. Bom, grandeza física, potência, né? E nosso cotidiano, gente, é muito comum mesmo, a gente utilizar a palavra potência, né? Principalmente nessas situações. Por exemplo, quando você compra um carro novo, aí você diz o seguinte, ó, eita, esse meu carrão aqui ele é mais potente do que eu tinha antes. Ou então quando você, né, joga futebol e fala, não, porra, velho, eu tenho que treinar bastante, né? Por quê? O meu chute ficar potente, né? Então, perceba, pessoal, que essas situações, elas estão relacionadas ao trabalho, né? Estão relacionadas ao trabalho feito, né, realizado por um corpo em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, gente, ó, a capacidade de um corpo, né, em fazer uma transformação de energia. Então, quanto menor for o intervalo de tempo que um corpo leva para realizar um trabalho, maior será a sua potência. Deu para entender, gente? Então, quando você pegar aquele carrão, ó, que vai de 0 a 100 km em 4 segundos. Isso é um carro muito potente, né? Por quê? Porque ele atingiu uma alta velocidade em um curto intervalo de tempo, certo? Vamos lá, pessoal. Ó, a grandeza potência ela é representada por P, tá? A grandeza potência ela é representada por P. E corresponde ao trabalho, que é representado por T, realizado em um intervalo de tempo, que a gente chama de ΔT, tá? O que é esse ΔT? É tempo final subtraído pelo tempo inicial. Está cansado de fazer. Toda vez que você vê ΔT, significa, né, a grandeza final menos a grandeza inicial. Bom, gente, ó, a equação é essa, ó, que a gente acabou de resolver a questão. Potência é igual a trabalho dividido por ΔT, variação
de tempo, né? P é a potência, o T é o trabalho realizado e ΔT é o intervalo de tempo. Pessoal, no SI, o que quer dizer isso? No Sistema Internacional de Unidade, a potência ela também possui uma unidade de medida. Então, substituindo na equação abaixo o trabalho e o tempo por suas respectivas unidades padrão, num sistema internacional, a gente tem, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, joule e segundo. Quando a gente divide joule por segundo, a gente tem o W. O que quer dizer o W, pessoal? O W, ele é chamado de watts, né? Então, a unidade de potência, ela lida com joule por segundo, que é chamado de watts. E ele é representado pelo W, pela letra W. Certo, gente? Então, isso é potência. Bem simples, nua e crua, né? Vamos aqui entender a outra parte aqui da página. Aqui ele está falando da potência dos automóveis, ó, porque o certificado de registro e licenciamento de veículo, o chamado CRLV, ele é um documento obrigatório, pessoal, e deve ser portado pelo motorista, tá? Qualquer motorista, seja de moto, de carro, de van, de caminhão, de ônibus, enfim, tem que ter esse documento. É nele, pessoal, que estão as informações sobre o veículo, como, por exemplo, a marca, a cor, o ano de fabricação, a capacidade, né, de pessoas que ele pode transportar, a quantidade de portas, placas e também a potência, gente, dentre outras informações, tá? Então, a potência do veículo do CRLV ao lado, né, é 100 CV. A gente vai entender aqui o que é esse 100 CV, tá, gente? Pessoal, CV, a gente vai entender aqui já já o que é o CV, tá? Sem maldade. Tá aqui, ó, tá falando aqui, ó, gente, ó, 100 CV. Bom, de acordo com o documento apresentado, né, na página, a gente pode perceber que a potência ela pode ser expressa em outras unidades de medida, como o CV. O CV, pessoal, aqui nesse caso é chamado de cavalo-vapor. E também horsepower. O horsepower pode ser chamado de HP. Então, abaixo, pessoal, a gente tem a conversão. Tem a conversão dessas unidades em watts. Certo? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, um CV, um cavalo vapor, equivale a 735 watts. E um HP, ou seja, um horsepower, ele equivale a 746 watts. Tranquilo, gente? E essa questão você vai fazer no caderno. Tá falando aqui, ó, sobre qual é o valor da potência em watts do veículo cujo CRLV foi apresentado na página anterior. Então, você vai pegar o CRLV e fazer o cálculo, tá? Faça tudo no caderno. E essa aqui também você vai fazer no caderno. Calcule a potência desenvolvida por Reinaldo em cavalo vapor, tá bom, gente? Próxima aula a gente corrige. Vamos aqui, pessoal, ó. Vamos fazer uma questãozinha aqui envolvendo cavalo vapor. Considere que na situação da página 218, que é sobre aquele rapazinho da aula anterior que a gente viu, que estava empurrando o seu carrinho, né, na praia, o vendedor Reinaldo empurrou seu carrinho por 20 metros, ó, até chegar a outros clientes. Ele aplicou a mesma intensidade de força anterior. Ele aplicou 120 Newton e gastou o tempo de 60 segundos. Nesse deslocamento, a gente vai observar aqui, ó, a variação de espaço foi 20 metros, tá? Ele aplicou uma força de 20 Newton e demorou 60 segundos. Agora a gente vai calcular a potência desenvolvida por Reinaldo, né, quando empurrou o carrinho na praia nesse determinado trecho. Então, para isso, a gente vai completar os quadradinhos aqui, ó, que está no livro de vocês. Esse daqui são os dados. Eu tenho a força que é 120 Newton, variação de espaço que é 20 metros
e tem uma variação de tempo que é 60 segundos. Então, o primeiro passo, pessoal, é calcular o trabalho que foi realizado pela força aplicada por Reinaldo, quando ele empurrou o carrinho. Então, como é que eu aplico isso? Eu multiplico a força pela variação de espaço. 120 vezes 20, né? Guarda aqui os dois zeros, 12 vezes 2, 24. Aí coloca os dois zeros. Então, pessoal, o trabalho, né, que foi realizado, que foi aplicado por Reinaldo, é 2.400 joule. Ok? Agora, com o trabalho, ficou fácil calcular a potência, né, gente? Então, agora, com o trabalho, a gente vai calcular a potência em watts, tá certo? Então, a potência, que é a fórmula da potência, é trabalho dividido por variação de tempo. O trabalho foi 2.400 e a gente vai dividir por 60, que é a variação de tempo, 60 segundos. Então, você pega aqui, ó, corta o zero aqui, corta o zero, guarda esse zero aqui, gente, tá? Vai colocar no final. 24 dividido por 6 dá 4. Acrescenta o zero, dá 40, tá? Então, a potência, gente, realizada por Reinaldo foi de 40 watts. Tranquilo, gente? Fácil, né, gente? Então, responda aí essas duas questõezinhas. E na próxima aula a gente faz a correção das outras páginas, da segunda e terceira questão e dessas duas questões, tá bom? Então, a aula de hoje foi só isso mesmo, tá, gente? Espero que todos estejam se cuidando. Até a próxima semana e bons estudos, tá? Próxima aula a gente vai ver a energia mecânica. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.